Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Índia Sicupira Chaves. Faço Ciências Biológicas aqui na UFV. Sou orientada do professor Wellington Ronildo Clarindo, na iniciação científica pela FAPEMIG. E hoje eu vim apresentar esse trabalho para vocês intitulado Conteúdo de DNA nuclear, cariótipo e mapeamento físico de genes de rDNA em 4 espécies de Capsicum. Para começar a falar um pouquinho sobre esse gênero, Capsicum, que é pertencente da família Solanaceae, ele é constituído de espécies de pimentas e pimentões cultivadas e silvestres e são originadas aqui da América do Sul e também da América Central. Sendo que o Brasil é um dos países centrais quando se fala da diversidade de Capsicum. A Mata Atlântica, por exemplo, é um hotspot contendo 10 espécies endêmicas desse gênero. E agora que eu falei um pouquinho do gênero, vou apresentar para vocês as espécies que eu trabalhei e seus nomes comuns durante esse projeto. Primeiro a Capsicum annuum, que é um pimentão. Capsicum chinense, que é a pimenta biquinho. Capsicum frutensis, que é a pimenta malagueta. E Capsicum bacatum, que é a pimenta dedo de moça. E existem diversas discussões acerca do conteúdo de DNA dessas espécies e também da posição e localização dos genes de rDNA 45S. E aí é por esse motivo que os objetivos desse trabalho foram mensurar o conteúdo de DNA 2C nuclear, determinar o número de cromossomos 2N e mapear os genes de rDNA 45S. E como nós fizemos isso? O material vegetal ele foi obtido em casas de agropecuária. Nós pegamos as sementes, colocamos em placas de Petri e colocamos dentro da estufa do laboratório, representado na imagem, para serem germinadas a 30 graus Celsius. Também pegamos as sementes e plantamos em casa de vegetação para obtenção de folhas. As folhas foram usadas nesse procedimento de citometria de fluxo, em que nós usamos o padrão de referência Solano licopéssicum, que também é da família Solanaceae e é o tomate. A coloração foi feita com iodeto de propídio e as análises se deram nesse aparelho, que é o citômetro de fluxo BD a cores 6C do laboratório. Também fizemos preparações citogenéticas. Nós utilizamos 4 micromolar de amiprofosmetil por 3 horas e meia a 30 graus Celsius. Depois nós fixamos essas raízes e partimos para o processo de maceração. Nesse banho seco representado na imagem, nós utilizamos o pool enzimático que continha enzimas como celulase, hemicelulase e pectinase. Logo após esse procedimento, nós também fixamos as raízes e posteriormente preparamos as lâminas pelo método de dissociação celular e a secagem foi ao ar. Para obtenção de imagem, nós usamos a coloração convencional com guinça e também fizemos o fish. Utilizamos primer 18S de abelha para construir a nossa sonda. E as lâminas foram analisadas a partir desse microscópio Olympus BX60 que nós temos no laboratório. E as imagens foram capturadas por uma câmera de vídeo digital 12 bits que é acoplada a esse microscópio. Agora nós vamos para os resultados. Primeiro, os resultados de citometria de fluxo. Aqui nós temos os histogramas com os picos G0 e G1, sendo que as suspensões nucleares elas foram analisadas em 2 filtros, o FL2, à esquerda, e o FL3, à direita. E são esses 2 filtros que permitem a percepção do comprimento de onda que é emitido pelo iodeto de propídio, que eu falei que nós usamos na coloração. E em A nós temos Capsicum annuum, com resultado de 2C igual a 8,11 picogramas. E em B nós temos Capsicum bacatum, que teve o resultado de 2C igual a 8,86 picogramas. Aqui nós temos os resultados de Capsicum chinense e Capsicum frutensis. Capsicum chinense em C teve resultado de 8 picogramas e Capsicum frutensis em D teve resultado de 2C igual a 7,93 picogramas. E essas diferenças que nós tivemos entre as espécies podem ocorrer devido ao tamanho do genoma, que pode variar provavelmente por conta da quantidade de elementos repetitivos no DNA. Sendo que a literatura reporta que Capsicum annuum, por exemplo, possui 81% de seu genoma representado por elementos móveis. Então, esse pode ser um dos motivos para essa variação. Aqui nós temos os resultados do cariótipo. Todas as espécies possuem 2x igual a 24 cromossomos.
E agora eu vou falar um pouquinho das particularidades de cada espécie que corroboram com resultados da literatura. Capsicum annum, em A, possui 11 pares de cromossomos metacêntricos e um par acrocêntrico. Em B, nós temos Capsicum frutensis, que possui 11 pares de cromossomos metacêntricos e um par submetacêntrico. Em C, nós temos Capsicum quinense, que possui 11 pares de cromossomos metacêntricos e um par submetacêntrico. Além disso, o Capsicum quinense também possui 2 cromossomos com constrição secundária. E por fim, em D, nós temos Capsicum bacatum, que possui 10 pares de cromossomos metacêntricos e 2 pares submetacêntricos. Por fim, nós temos a análise em FISH. Aqui nós temos em A, Capsicum frutensis e em B, Capsicum annum. As outras duas espécies nós não tivemos tempo de fazer o FISH. E nesses resultados é possível observar em vermelho os clusters de rDNA 18S. Em C, em Capsicum frutensis, que está representado em A, nós conseguimos observar 4 loci em que os sinais de hibridização foram mais intensos. Já em B, em Capsicum annum, nós conseguimos observar 2 locis em que os sinais de hibridização foram mais intensos e 2 locis em que os sinais de hibridização foram menos intensos, que estão representados pela cabeça de seta. Os sinais de hibridização mais intensos indicam que há mais sequências de rDNA 18S, enquanto que os sinais menos intensos indicam que há menos sequências de rDNA 18S. Além disso, as sequências se apresentaram nas porções terminais dos cromossomos. E a diferenciação nesse padrão de distribuição e também dos sinais de hibridização do rDNA 18S pode ser causados por vários mecanismos, entre eles inversões e translocações. Então, a conclusão que nós chegamos com esse trabalho é que as espécies do gênero Capsicum são muito diversas e que as variações citogenéticas elas podem ter diversas razões. Dentre elas estão as alterações cromossômicas estruturais, também a amplificação do DNA e a grande presença de elementos móveis no seu genoma. Essas variações elas podem ser utilizadas em estudos citotaxonômicos e também em estudos evolutivos. Além disso, as informações obtidas nesse trabalho podem representar uma base teórica para posteriores trabalhos com melhoramento genético de pimentas e pimentões do gênero Capsicum. Eu gostaria de agradecer ao UFV e ao CIA, também à FAPEMIG e ao meu professor orientador Wellington Ronildo Clarindo. Muito obrigada pela atenção e estou aberta a perguntas.